Oi, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Nós estamos aí rumo a uma nova semana. E com isso a gente tem os nossos patches complementares, né? Já deixei o formulário lá na plataforma e vocês aí têm que responder ao patch complementar, que é realmente uma revisão daquilo que a gente está vendo, né? Definição de história, que foi feito no ano passado, na verdade. Então, pessoal, vamos ficar bem atento e vamos preencher nosso PET complementar, que é obrigatório. Apesar do nome complementar, ele é obrigatório, tá bom? Então, vamos lá. Eu coloquei 4 perguntinhas para vocês do PET complementar, mas antes, vamos ver um pouquinho definição de história. A história é uma ciência que estuda as ações ao longo do tempo. Isso foi falado para vocês na última aula. O objetivo do historiador é analisar o passado, de modo que o passado ele pode interferir no nosso presente. Então, a gente tem que analisar o passado, de modo que a gente compreenda quais são as ações que podem transformar também o nosso presente. Então, a história é super importante. A história é uma ciência, porque ela analisa o passado, mas não é de modo... não é de achismo, A história, ela analisa o passado através das fontes históricas. As fontes históricas são importantíssimas para a análise do passado. As fontes são todo vestígio que o homem deixa, Então, tudo é fonte histórica. Tudo que o homem deixou ao longo do tempo, seja jornais, documentos escritos, enfim, produções humanas, é uma fonte histórica e deve ser analisada pelo historiador, correto? Então, então o trabalho do historiador, ele se assemelha com o trabalho do detetive, porque enquanto o detetive analisa as pistas, os vestígios, o historiador também analisa as fontes como uma forma que o homem deixou no passado, tá bom? Então, a partir daí, nós vamos responder ao nosso PET complementar, tá? Então, vamos lá, Vamos lá, o PET complementar. E a primeira pergunta é: o texto abaixo trata de um fragmento de uma entrevista do Peter Burke, um historiador conhecidíssimo, um historiador inglês. Ele é conhecido na área de história cultural. Vamos ver um pouquinho o que o Peter Burke falou, A nova história começou a se interessar por virtualmente toda atividade humana, ou seja, tudo tem uma história. Como certa ocasião o cientista Haldane, ou seja, tudo tem um passado que pode, em princípio, ser reconstruído e relacionado ao restante do passado. Então, aquela história, de pegar as pistas e analisar o passado. Então, ao analisar o fragmento, de que maneira podemos definir o conceito de história? Gente, tudo que é deixado pelo homem, A história é a ciência responsável pelo estudo dos acontecimentos do passado. Esse estudo não é feito de qualquer maneira, pois o historiador ele coloca em prática uma análise crítica do seu objeto, a fim de racionalizar a conclusão sobre os seus acontecimentos investigados. Então, essa deve ser uma definição próxima ao que nós vimos aí acima, tá bom? Então, a gente já definiu o que é história. Próxima, o termo ciência, em latim, significa conhecimento, pois se refere a uma prática sistemática de aquisição de saber por meio de pesquisa. Desse modo, a história pode ser considerada uma ciência? Claro que sim, Acabamos de falar. A investigação do passado, a pesquisa, a análise, o levantamento de hipóteses, ela faz parte de todo o processo de significação da história, do processo científico das ciências humanas. História está dentro das ciências humanas. Para o historiador, construir uma tese, uma ideia a respeito de algum fenômeno, ele tem que investigar as fontes. Então, ele não tira nada debaixo do braço, ele recorre ao quê? As fontes históricas. Então, é uma ciência, é uma crítica, É uma construção de uma tese. Então, isso é uma ciência, ok? Então, sim, é uma investigação do passado. A número 3 pergunta o seguinte:
Por que as fontes são importantes para o estudo da história? As fontes são itens, vestígios que o homem deixa no passado, que são legados, né, que são analisados a posteriori, ou seja, a posteridade, e servem assim de tese, de levantamento, de embasamento para os historiadores a fazerem seu trabalho. Então, é uma investigação, a história é uma investigação do passado humano. Então, as fontes, até o século XX, o historiador considerava que as fontes só eram fontes escritas. Agora, a gente explora qualquer forma de vestígio do homem pelo passado, tá bom? Então, a gente continua aqui. A quarta questão fala um pouquinho sobre a história, a função do historiador. Por que se assemelha ao do detetive? Porque eu já falei para vocês, o detetive, ele analisa pistas, assim como o historiador também analisa fontes, fatos, né? O historiador, assim como o cientista, procura o quê? A resolver, solucionar casos. Nós também. Nosso principal objetivo é estudar o passado como forma de entender o passado e também o presente, que isso aí também lançar bases assim para o futuro, ok? Então, até aí tudo bem, tranquilo, estamos continuando aí a nossa correção dos nossos PETs. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês na plataforma, tá bom? No Google Classroom, tá? Um grande abraço, beijo, um abraço e até a nossa próxima aula, ok?